Impactos da pandemia nas exportações agropecuárias. Hoje nós vamos conferir informações técnicas com representantes da CNA Brasil para você tomar decisões nesse período. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Economia Rural. Neste programa e no próximo, nós vamos conferir como está o mercado internacional diante da pandemia coronavírus, disponibilizado pela CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. E nesse momento, a principal dúvida dos produtores rurais é: como andam os mercados internacional e nacional? Nós vamos conferir informações técnicas para você tomar decisões corretas nesse período. Lígia Dutra, superintendente de Relações Internacionais da CNA, conversa com Suemi Andrade, coordenadora de inteligência comercial da área internacional da CNA, sobre o mercado internacional, baseado em informações importantes que a CNA tem recebido através do Ministério de Relações Exteriores, de todas as embaixadas no exterior e no Ministério e também do Ministério da Agricultura, pelos adidos agrícolas que estão fora do Brasil e que ajudam a abrir mercados para o nosso país. Além dessas entidades, importadores e exportadores têm fornecido informações importantes à CNA e agora a gente confere algumas dicas. A Suemi inicia falando sobre a valorização da exportação. Bom, para começar, eu acho que quando a gente fala de impacto no mercado internacional, do ponto de vista do agronegócio, a gente pensa direto em valor de exportação. Será que caiu o valor das exportações brasileiras do agro? Bom, se a gente comparar o valor exportado do agronegócio brasileiro nos meses de janeiro e fevereiro, comparar 2019 com 2020, a gente vê que teve uma queda, mas não foi uma queda muito significativa. Nos 2 primeiros meses do ano passado, o Brasil exportou, em termos de agronegócio, 13,3 bilhões de dólares. E nesse mesmo período desse ano, janeiro e fevereiro, foram 12,2 bilhões de dólares. Os mercados principais continuam sendo os mesmos, então o primeiro mercado de destino das exportações do agro brasileiro, China, segundo União Europeia e terceiro Estados Unidos. Teve uma queda de 1,1 bilhão, mas como a gente está falando de janeiro e fevereiro e boa parte dos contratos negociados do agro, eles foram negociados no ano passado, ainda não é possível dizer que essa redução foi, a grande responsável dela foi a pandemia. Então, nos meses seguintes, a gente vai conseguir ver melhor o impacto em termos de balança. Outra coisa que a gente fez uma análise, agora já pegando um pouquinho de março, foi com relação aos preços de alguns produtos exportados pelo Brasil. Então, a CNA fez uma análise do preço em mercados internacionais da soja, do milho e da arroba do boi gordo. O que a gente pôde ver? Nos primeiros meses do mês, não teve um impacto direto, também pelo mesmo motivo que os contratos são negociados antes. Se a gente começa a olhar março, aí sim a gente vê uma diferença. Então, a gente destacou 3 acontecimentos em março que tiveram reflexo no preço desses produtos. O primeiro foi dia 11 de março, quando a OMS declarou pandemia do coronavírus. O segundo foi 13 de março, quando os Estados Unidos decretou estado de emergência. E o terceiro, por um outro viés, quando a China anunciou o primeiro dia sem novos casos de contaminação local do coronavírus. Então, os 2 primeiros acontecimentos, se a gente olha a curva do preço desses 3 produtos, soja, milho e arroba do boi gordo, você vê uma queda acentuada logo depois desses anúncios. E quando a China anunciou o primeiro dia sem casos de contaminação local, você vê a retomada desse valor, o início da retomada.
retomada. Então, a soja, em termos de sensibilidade a esses acontecimentos, a soja foi o principal e quem a gente sentiu um efeito, mas não tão grande quanto a soja, foi o milho. Mas, sem dúvida nenhuma, o anúncio da China, da retomada do crescimento e do retorno das atividades, impactou, sim, positivamente o preço desses produtos. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só? Como você ouviu anteriormente, 3 eventos no mês de março agora tiveram influência no preço dos produtos agropecuários brasileiros exportados. A declaração da pandemia pela OMS, o decreto de estado de emergência nos Estados Unidos e a declaração pela China do primeiro dia sem contaminação local pelo coronavírus. A China é um dos maiores importadores dos produtos do agronegócio brasileiro. Então surge uma pergunta: com a pandemia, houve redução nas exportações? Lígia Dutra fala sobre isso. A gente ainda precisa um pouco mais de tempo para fechar também o mês de março e os próximos meses, mas aqui a gente já traz esse cenário de alguns produtos e agora eu vou entrar também em 3 produtos muito importantes na nossa pauta de exportação com a China, que são as proteínas animais, né? A carne bovina, suína e de frango. O que a gente viu em janeiro e fevereiro desse ano foi que esses produtos, a gente exportou muito esses produtos comparado com 2019. Teve uma queda se a gente compara com novembro e dezembro, porque novembro e dezembro a gente teve um pico nas nossas exportações para a China, algo novo que não é normal para nenhum ano. A gente já tem um aumento das exportações normalmente em novembro e dezembro. Por quê? Porque janeiro, lá no dia 25 de janeiro, teve o Ano Novo Chinês. Então, assim como acontece nas datas festivas aqui no Brasil, as pessoas compram mais, elas têm um período de férias na China, então as nossas exportações antecedem esse período, né, do feriado chinês, que é importante. Então, a gente já geralmente exporta mais. Mas no ano passado, a gente ainda teve a questão do quadro da peste suína, que dizimou o rebanho da China. Com isso, eles importaram mais proteína animal do Brasil. E a gente teve aquele pico. Janeiro e fevereiro, a gente continuou exportando bastante, né? A gente tem aqui, por exemplo, só para ter uma ideia, em janeiro de 2019, na carne bovina, nós exportamos 23 mil toneladas. Em janeiro de 2020, nós exportamos 53 mil toneladas. É menos do que dezembro, mas é muito mais do que janeiro do ano anterior, que é o período que a gente tem que comparar. Então, isso a gente viu nas 3 carnes. E na carne suína, a gente viu também assim, um aumento, um descolamento muito grande do preço, né? Na carne suína e bovina também. O preço foi muito lá para cima e agora ele foi retornando um pouco para uma normalidade. Mas as quantidades seguem altas. O Brasil segue exportando as 3 proteínas para a China até janeiro e fevereiro com bastante quantidade, e volume e valor, né? A gente tem recebido bastante questão aqui sobre China, né, Lígia? Acho que a questão da retomada deles, acho que a gente já tem informação de que boa parte dos trabalhadores já voltaram a gente tem um escritório, né? Sim, a CNA abre um escritório em Xangai em janeiro e esse escritório vem monitorando diariamente para a gente como é que está a situação na China e o que a gente percebeu, assim, das informações que eles nos trouxeram é que a vida está voltando ao normal, né? Então as empresas estão retomando o trabalho, as pessoas estão saindo de novo na rua, ainda com medo, com máscara, com muitos cuidados, mas sim retomando o trabalho. O governo chinês diz que 80% dos trabalhadores já voltaram, 60% das pequenas e médias indústrias estão em atividade. Agora, a grande questão é que nesse primeiro trimestre existe sim uma redução das atividades industriais. O governo vem mensurando em torno de 13% a contração da indústria na China, 20% a redução das vendas no varejo chinês, e é claro que isso tem um reflexo no resto do mundo, porque a China é a segunda economia do mundo e é a principal parceira comercial do Brasil.
Então, isso pode ter um reflexo, mas como a gente falou, para os produtos que o Brasil exporta, nossa pauta para a China ela ainda é muito concentrada, e esses produtos a gente tem visto um fluxo normal. Inclusive, uma outra informação interessante que o nosso escritório trouxe é que os portos já voltaram a operar normalmente. Então, antes não tinham interrupções de contratos. O que aconteceu foram atrasos porque os trabalhadores não estavam indo, porque tinha menos transporte. Isso tudo foi atrasando os desembarques. Agora isso já está normalizado na China e os portos estão operando regularmente. Isso. Bom, saindo do primeiro parceiro comercial do agro e passando para o segundo, que é a União Europeia, a gente também está recebendo informações de que não houve nenhuma interrupção nas exportações, na entrada de produtos brasileiros lá. Há sim uma preocupação geral dos exportadores, mas não há casos reportados, nem oficiais, nem das próprias associações, empresas que têm conversado conosco, a gente também não teve nenhum reporte. Na União Europeia, existe uma preocupação com as fronteiras dos países quanto ao transporte de alimentos e medicamentos. Segundo as representantes da CNA, se um país impede a passagem, prejudica uma cadeia de outros países. Lígia Dutra e Suemi Andrade falam também sobre as principais preocupações dos exportadores brasileiros para a União Europeia, principalmente de produtos frescos. Bom, a principal preocupação da União Europeia é com relação ao trânsito de pessoas e a garantia da circulação de mercadorias, especialmente mercadorias médicas e alimentos para a população. Então, a Comissão Europeia, inclusive essa semana, acho que tem uns 2-3 dias, lançou um site onde tem compilado de todas as medidas dos países membros com relação a transporte, e eles acabam se repetindo. Então tem uma restrição com relação a viagens, a entrada de estrangeiros, mas sempre uma garantia de que não haja problema no abastecimento e no trânsito interno da Europa. Até porque eles têm uma cadeia muito integrada, se você fecha de um país, você vai prejudicar todo o resto. Então existe sim essa preocupação. Bom, do ponto de vista do Brasil, os exportadores, apesar de não terem nos reportado nada de interrupção de contrato, eles têm uma preocupação com relação ao fechamento dos bares e restaurantes na União Europeia. Boa parte do que a gente importa para lá tem essa clientela como final. Então, eles têm uma preocupação com relação a isso. Outra preocupação é a questão dos voos internacionais. Tem havido uma restrição lá. Alguns produtos que o Brasil manda, como por exemplo frutas, produtos frescos, usam o transporte aéreo para distribuição. Então existe sim uma preocupação de que isso pode afetar a malha de distribuição lá. Com relação a esses produtos frescos, a gente recebeu o reporte de que na França e na Itália, o consumo desses produtos, como queijos, peixes frescos, frutas e hortaliças, eles têm reduzido e aumentado o consumo de produtos processados de supermercado, até porque os restaurantes na maioria dos países estão fechados. E isso também gera uma preocupação do exportador brasileiro do lado de cá. Já tem, a gente recebeu notícias de que algumas empresas italianas menores, né, de menor porte, estão buscando renegociar contratos de produtos que seriam importados do Brasil, mas ainda a gente não tem nenhum caso concreto de que tenha havido interrupção. Uma outra preocupação muito grande na Europa é com relação à colheita, né? Eles estão chegando agora numa época de colheita e vários países, como por exemplo a Itália e também o Reino Unido, são muito dependentes de mão de obra estrangeira para fazer colheita. Então, o Reino Unido é um país que é grande importador de alimento, eles não têm autossuficiência na produção, o Brasil é um parceiro importante para o Reino Unido e eles estão, além de toda a pressão, né, da epidemia, do fechamento, da dificuldade, agora também com essa dificuldade adicional de como que eles vão realizar a colheita. Todos esses países, de um modo geral, colocaram que toda a indústria, né, da alimentação, o produtor até a venda no varejo, isso é um serviço essencial. Mas os serviços de colheita agora são uma preocupação. Na Itália, 25% da mão de obra. Então, assim, é algo que vários países na Europa têm demonstrado também preocupação para as próximas semanas, aí, como vão resolver. Conforme última análise feita pela Superintendência de Relações da CNA, foi possível constatar que os mercados agropecuários ainda não haviam sido impactados relevantemente sobre a comercialização até os últimos dias do mês de fevereiro deste ano.
Deste modo, buscou-se manter o enfoque apenas nos últimos meses, dezembro de 19 a março de 2020, verificando as principais variações dadas pela primeira diferença na série histórica de preços diários de cada um dos produtos. Lá no Reino Unido, a grande preocupação é com a economia. Segundo conversaram Lígia Dutra e Suemi Andrade, 50% do que eles consomem é importado. O Reino Unido soltou um pacote de medidas também e eles têm um foco em 3 objetivos, né? Garantir que a população não seja infectada, ou seja, garantir o controle da pandemia. O segundo é a preocupação com o impacto econômico, tanto na renda da população, quanto na garantia de que as empresas continuem operando e não quebrem nesse sentido. E a terceira, a garantia que os canais de distribuição continuem funcionando. Como a Lígia falou, 50% do que o Reino Unido consome de alimentos e bebidas é importado. Então, eles têm uma preocupação muito grande. Tanto que eles colocaram os trabalhadores da indústria de alimentos como que eles chamaram de key workers, como trabalhadores essenciais. Então, todas as restrições de movimentação, elas foram parcialmente não aplicadas para esse produtor para garantir que os canais continuem operando. Vou dar uma passadinha aqui em algumas perguntas que a gente está recebendo, algumas já foram respondidas. Então, a China está comprando produtos do agro brasileiro? Sim, está comprando. A gente já viu aqui que tem fluxos, né, de comércio entre Brasil e China. Os produtores brasileiros estão conseguindo exportar? Sim, a gente tem relatos de que as exportações estão acontecendo, algumas com atrasos, como a gente falou, tendo atrasos na entrega, né? Quais os impactos para as exportações do agro nessas primeiras semanas? Então, janeiro e fevereiro a gente viu já para algumas cadeias. O mês de março a gente só consegue ver quando a gente fechar o mês, porque os dados eles não são disponibilizados, os dados de comércio exterior não são disponibilizados dia a dia, né? Então, a gente tem que aguardar o fechamento do mês de março para poder ter informações mais atualizadas. Teve uma pergunta também da Gisele do Zero Hora com relação à China. Houve problemas nas exportações durante o período do pico da epidemia? Qual o cenário atual? Então, acho que um pouco a gente já falou, né? Que para alguns produtos, mesmo durante o pico da epidemia, a carne bovina, por exemplo, em fevereiro, a gente exportou mais do que em fevereiro do ano passado. Então, setor a setor, né? A gente tem que fazer uma análise bem individualizada de cada um. Problemas tiveram, né? A gente teve problemas, mas é muito individualizado e está voltando. A China está voltando com tudo aí. No próximo programa, você confere mais informações sobre os impactos da pandemia nas exportações agropecuárias, como o setor de hortifrutis, mercado do Oriente e também o mercado interno. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.